A noite de Halloween é muito esperada pelos moradores norte-americanos. Porém, em alguns anos, as noites de Halloween não são tão agradáveis assim, pois muitos crimes bárbaros foram registrados no Dia das Bruxas. Conheça agora o caso Chris Jenkins. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora em clima de Halloween. Não se esqueça de deixar um like aqui no meu vídeo, de se inscrever no meu canal. Eu deixei uma playlist aqui com todos os vídeos da nossa semana especial de Halloween, então acessa lá para você assistir se você não viu os vídeos do especial de Halloween que a gente tá fazendo ao longo dessa semana. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Christopher Jenkins era um estudante universitário de 21 anos da Universidade de Minnesota, quando desapareceu na noite de Halloween de 2002. Falando um pouco sobre o Chris, ele era um rapaz de 21 anos que estava iniciando sua vida adulta e tudo estava indo muito bem com ele. Ele tinha vários amigos, ele era super querido, ele era um menino muito inteligente. Nessa época ele estava tentando conseguir um diploma de negócio na School of Management, que é basicamente uma escola de negócios da Universidade de Minnesota, e ele era um estudante de honra. Ele também foi 2 vezes capitão do time de lacrosse, e além disso ele já tinha marcado várias entrevistas de emprego para quando ele terminasse a faculdade. Porque nessa época ele estava quase terminando seu curso na faculdade, então ele já tinha ali as entrevistas de emprego que ele ia fazer. Então tudo ia muito bem na vida do Chris, até o Halloween de 2002. Naquela noite, por volta das 10h30, o Chris saiu de uma festa e foi a um bar chamado Lone Tree Bar, com a sua namorada, Ashley Rice, e com 3 amigos. Eles foram lá comemorar o Halloween em uma festa fantasia. Eles estavam lá em uma festa fantasia de Halloween, curtindo, bebendo um pouco, e pouco depois da meia-noite o Chris foi expulso do bar. A história mais falada é que ele derramou bebida acidentalmente em suas calças e o segurança pensou que o Chris estava tão bêbado que ele tinha se urinado, então o segurança decidiu jogar ele para fora do bar. Depois que o Chris foi expulso, o segurança que ficava na porta do bar recebeu instruções para não deixar ele entrar novamente no bar. O segurança que expulsou o Chris do bar era um policial que estava de folga e fazendo um bico como segurança. Ele se chamava Michael Casey e é dito que ele conhecia a Ashley, a namorada do Chris. E é dito que a Ashley apresentou os dois ali no bar naquela noite e foi nesse momento que o Michael viu a calça do Chris. Então ele meio que arrumou essa desculpa para expulsar o Chris do bar. E por que é uma desculpa? Porque depois que o Chris foi expulso, o Michael ficou dando em cima da Ashley. E é dito que o Michael levou a Ashley embora naquela noite. Uma situação meio estranha aqui, né? O namorado dela foi expulso pelo segurança que ela conhecia e depois eles ficaram meio que flertando a noite inteira, a Ashley com esse segurança, com o Mike, depois que o Chris foi expulso do bar. E quando o Chris foi expulso, ele estava com uma fantasia de índio americano e essa fantasia não tinha bolsos e por isso ele tinha pedido para a namorada dele, para Ashley, para ela guardar a carteira dele, as chaves e também o celular dele dentro da bolsa dela. Além disso, aquela era uma noite muito gelada, estava 6 graus negativos e o casaco que ele tinha levado tinha ficado dentro do bar. Então ele foi jogado para fora do bar sem nada, só com a fantasia que ele estava no corpo e ele estava de carona com o amigo dele nesse dia. E os seguranças não deixaram ele voltar pro bar para falar com os amigos dele. E esse é outro ponto muito esquisito nessa história, porque se meu namorado é expulso de um bar por um segurança, eu obviamente iria embora na mesma hora junto com meu namorado. Então é muito estranho a Ashley ter ficado dentro do bar, ainda flertando com aquele policial, né, com o Mike, que expulsou o Chris da festa, sabendo que as coisas dele estavam dentro da bolsa dela e ele estava sozinho lá fora. E também os amigos dele, é muito estranho eles não terem ido ver o que tinha acontecido, deixou o cara lá sozinho no frio, sem celular, sem casaco, sem nada. Muito esquisito. E o que aconteceu após ele ser expulso do bar é um mistério. Existem vários relatos diferentes, mas dizem que o Chris foi embora a pé em direção à casa dele. De acordo com o segurança que ficava na porta do bar, o Chris saiu do bar e virou à esquerda em direção à Avenida Hennepin. Na manhã seguinte, em 1º de novembro, ele não foi encontrado em lugar nenhum. Ninguém conseguiu entrar em contato com ele, até porque ele estava sem seu celular quando foi visto pela última vez. Então a sua mãe e sua família começaram a se preocupar em entrar em contato com a polícia para registrar o desaparecimento do Chris. Mas basicamente a polícia disse que estava tudo bem, que a mãe dele precisava relaxar, porque eles não iriam fazer nada nas primeiras horas. Porque a polícia dizia que acreditava que o Chris tinha ido até uma ponte na Avenida Hennepin e depois decidiu ir para casa de algum amigo. Então a polícia tinha aquela teoria que tudo estava bem, que ele tinha apenas desviado o caminho dele e dormido na casa de algum amigo. Sua mãe obviamente falou que aquilo não fazia nenhum sentido e como a polícia não queria fazer nada, a família do Chris teve que organizar suas próprias buscas por ele, onde amigos, familiares, pessoas da faculdade e até mesmo times rivais de lacrosse se juntaram para tentar ajudar a encontrar o Chris.
Eles revistaram a ponte que ficava na Avenida Hennepin e eles procuraram também em outras pontes próximas. Eles procuraram em riachos, em várias pontes, em vários lugares, mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma pista de onde ele estava. Então a família Jenkins decidiu contratar um investigador particular chamado Chuck Lachey. E a primeira coisa que o Chuck fez foi pegar as imagens de vigilância de uma câmera que tinha no Federal Reserve Bank. Esse banco tinha 2 câmeras de segurança de frente para a ponte da Avenida Hennepin, que era onde a polícia tinha falado que achava que ele tinha ido após sair do bar. E esse de fato era o caminho mais rápido até a casa do Chris. Então o Chuck decidiu pegar aquelas câmeras de segurança para avaliar se realmente o Chris tinha passado por aquela ponte pela Avenida Hennepin. O Chuck conseguiu as imagens da noite do dia 31 de outubro e também da manhã de 1º de novembro, porém ele não encontrou nenhum sinal do Chris nas imagens. E as pessoas que trabalhavam com as câmeras do banco disseram que não tinha como o Chris ter passado por lá sem ser registrado nas câmeras do banco. Então ele realmente não passou por aquele local, porque não foi registrado na câmera, então ele não passou por lá. Quando os funcionários do bar em que ele estava na noite que ele desapareceu foram questionados, eles disseram que o Chris não tinha sido expulso do bar, que era mentira, e o dono do bar, logo em seguida, contratou um advogado e emitiu uma ordem de silêncio, dizendo que seus funcionários não poderiam falar com ninguém, a menos que o seu advogado estivesse junto. Quando o Chuck questionou algumas testemunhas que estavam por perto do bar na noite do desaparecimento do Chris, várias pessoas disseram que viram 10 pessoas atacando uma única pessoa não identificada, em frente a um restaurante, nas primeiras horas do dia 1º de novembro. Ainda não tem como saber se essa pessoa que foi atacada era ou não o Chris, mas isso de fato aconteceu próximo do horário em que ele foi expulso do bar. Então aquelas testemunhas tinham visto uma pessoa ser atacada em frente a um restaurante. A polícia continuava se negando a ajudar nas buscas da família Jenkins e então eles decidiram contratar também uma unidade de cães farejadores, cães muito bem treinados para auxiliar nas buscas de pessoas desaparecidas. E uma coisa estranha é que os policiais também nunca chamaram Michael Casey para ser interrogado, o cara que tinha expulsado o Chris do bar. E os policiais falaram que não tinham chamado ele para ser interrogado porque o Mike tinha esposa e filhos, então os policiais disseram que não queriam perturbar ou separar uma família. Porque se ele fosse interrogado pela polícia, com certeza a esposa dele ficaria sabendo que ele deu carona pra Ashley naquela noite, que ele expulsou o Chris do bar e também que ele ficou ali flertando com a Ashley. Então os policiais falaram que como ele era um cara de família, né, ele tinha a família dele, então não podia interrogar ele pra não criar problemas na família. Entre os dias 7 e 8 de novembro, 2 cães trabalharam separados. Então um cachorro foi levado até o bar no dia 7 de novembro e outro cachorro foi levado no dia 8 de novembro. E ambos rastrearam o cheiro do Chris na entrada do bar até o restaurante, onde algumas testemunhas tinham visto alguém ser agredido. E depois rastrearam o cheiro dele até um estacionamento lá perto. E então, próximo dessa área, foi encontrado penas, pedaços de barbante vermelho e sangue. Era muito provável que o barbante vermelho e as penas encontradas tinham saído da fantasia do Chris, porque ele estava vestido de índio. E quando a família do Chris levou todas essas evidências encontradas para a polícia, eles simplesmente descartaram todas as evidências e se negaram a fazer qualquer teste para identificar se todas aquelas penas encontradas e também o sangue encontrado no chão pertencia ao Chris ou não. Então, mesmo com todos esses esforços da família Jenkins, a polícia não ajudou em nada, não fez nenhum teste e no fim, nenhuma pista do Chris foi encontrado além dessas penas e desse sangue. Até que no dia 27 de fevereiro de 2003, o corpo do Chris foi finalmente encontrado flutuando no rio Mississippi. Ele estava embaixo de uma ponte que era uma avenida. Ele ainda estava vestido com a sua fantasia de Halloween e ficou preso nos galhos de uma árvore, localizada ao lado da represa de Upper Anthony Falls. Quando o Chris foi encontrado, ele estava com cabelos loiros presos na sua mão, que mandaram para testes, porém aparentemente aquela prova estava muito contaminada, então os testes não conseguiram concluir a quem pertencia aquele cabelo. O médico legista concluiu que não encontrou sinais de crime no corpo do Chris, então a causa oficial da morte foi definida como indeterminada. A polícia acreditava que o Chris tinha pulado da ponte da Avenida Hennepin e morrido por afogamento acidental. E eles tiveram essa conclusão mesmo que as câmeras de segurança tinham confirmado que o Chris não tinha passado por aquela ponte. Outro ponto estranho é que o corpo do Chris foi encontrado 5 meses depois que ele desapareceu e aparentemente sua fantasia e até mesmo o chinelo que ele estava usando estava intacto. E se ele de fato estivesse todo aquele tempo na água, todos aqueles meses que ele ficou desaparecido, se ele tivesse ficado dentro da água, como os policiais concluíram, provavelmente suas roupas não estariam intactas da forma que foi encontrado. Sua família obviamente não acreditou nessa teoria, que ora a polícia dizia que era morte acidental, ora eles diziam que o Chris poderia ter tirado a própria vida, então a família continuou com as suas investigações particulares. E eles encontraram várias discrepâncias nas conclusões da polícia e também na conclusão do médico legista. No laudo do legista dizia que o Chris não tinha ossos quebrados,
ferimentos e nenhum hematoma pelo corpo. Mas se ele de fato tivesse pulado da ponte, como a polícia alegava, ou se ele tivesse caído de forma acidental, ele obviamente teria algum osso quebrado ou algum tipo de hematoma. E não só isso, mas seus pais diziam que o Chris vivia com hematomas nas pernas por causa do seu time de lacrosse. E ele teve um treinamento apenas 2 dias antes de desaparecer, então era simples ele ter hematomas pelo corpo. Por essa falta de hematomas no corpo do Chris, seus pais acreditavam que ele foi mantido vivo em algum lugar por pelo menos até suas contusões desaparecerem antes de ser morto. A autópsia também determinou que tinha poucas doses de álcool no corpo dele e também foi encontrado GHB no seu corpo, que é conhecida como a droga do abuso. Mas para tentar justificar aquele GHB encontrado no corpo dele, disseram que era possível que o corpo do Chris tivesse produzido GHB sozinho. Porém, eu não sei se isso é possível, né? Nosso corpo produzir GHB. Mas é o que foi alegado pela autópsia. A autópsia também determinou que o cabelo que estava em sua mão tinha sido colocado lá depois que ele morreu. Agora, outra parte muito estranha dessa autópsia é que o peso de ambos os pulmões do Chris era menor do que o peso de um pulmão saudável. E isso é muito esquisito, porque ele era um jogador de lacrosse, ele era um atleta saudável, e seus 2 pulmões pesavam menos do que um pulmão normal, saudável. Então essa conclusão da autópsia, obviamente, estava muito esquisita. Tinha que ter pelo menos uma justificativa por que o pulmão dele estava tão danificado quando ele foi encontrado. Apesar de tudo isso, o caso foi encerrado como morte indeterminada e a polícia se negava a reabrir o caso e investigar melhor a morte do Chris. E foi apenas em 2006, quando a família Jenkins se encontrou com o recém-nomeado chefe da polícia de Minneapolis, chamado Tim Dolan, que ele decidiu reabrir o caso depois que a família mostrou para ele todas as evidências que eles coletaram ao longo dos anos. O Tim reabriu o caso e deu uma entrevista coletiva pedindo desculpas à família Jenkins. Um patologista forense chamado Dr. Michael Baden também disse nessa época que a posição em que o corpo que o Chris foi encontrado não era consistente com a posição que as vítimas de afogamento são geralmente encontradas. Porque as vítimas de afogamento geralmente são encontradas de bruços, com suas cabeças dobradas, encostando assim no queixo, e os braços também meio soltos ao lado do corpo. Mas o Chris foi encontrado de costas, com a cabeça voltada para cima, e sua cabeça também estava ligeiramente para a direita. E as mãos dele estavam em punhos e seus braços estavam cruzados em seu peito, assim. O Dr. Michael também disse que geralmente as roupas, principalmente os sapatos, quase sempre são perdidos ou são encontrados completamente arruinados em vítimas de afogamento. Mas o Chris estava com seus 2 sapatos que ele tinha saído naquela noite do seu desaparecimento, e ele estava até mesmo com 2 anéis que ele usava sempre. Ele estava com um anelzinho em cada dedo. E estava tudo completamente intacto. Inclusive a fantasia dele, que ele estava com a camiseta da fantasia enfiada assim na calça, ele foi encontrado da mesma forma. Ele estava com a camiseta da fantasia enfiadinha assim na calça dele. Então assim, ele estava completamente intacto. Então não parecia que ele tinha ficado todo aquele tempo na água, que ele tinha morrido por afogamento, porque ele não ficaria com a roupa intacta daquela forma se ele tivesse sido vítima de um afogamento e também tivesse ficado mais de 4 meses na água. Agora, falando na noite do seu desaparecimento, lembra que eu falei que era uma noite gelada de 6 graus negativos? Então, o rio, na verdade, estava congelado naquela época, e ele não descongelou até o final de janeiro de 2003. Então, obviamente, ele não esteve no rio desde o dia do seu desaparecimento. Essa teoria era completamente falsa. Então, nem tinha como ele se afogar no rio naquela noite, porque o rio estava congelado. Alguns especialistas forenses acreditam que o corpo do Chris foi colocado no rio no dia 27 de fevereiro. E eles acreditam que a sua morte não foi por afogamento, ele já foi colocado morto no rio. Com isso, algumas teorias foram criadas sobre o que de fato aconteceu com o Chris Jenkins na noite do seu desaparecimento. E eu vou falar algumas teorias aqui pra vocês. Foi relatado que um homem chamado Jeremy Lynn Alford estava no bar em 2002, na mesma noite em que o Chris estava. O Jeremy hoje está preso em Minnesota, cumprindo pena por um assassinato que ele cometeu em 2005, de um homem chamado Douglas Miller. E por ele ser um assassino que estava no bar naquele dia, ele provavelmente teria que estar na lista de suspeitos. Foi solicitado que o Ministério Público acusasse o Jeremy pelo assassinato do Chris, mas talvez por falta de provas ou por algum álibi que o Jeremy tinha, o Ministério Público não seguiu em frente com a acusação. O Jeremy chegou a ser questionado pelo assassinato e ele respondeu: "Eu não quero falar sobre nada que eu não tenha sido condenado." Então tinha um assassino lá no bar no dia que o Chris desapareceu. E eles não abriram uma investigação contra ele, e ninguém sabe exatamente por quê. Se ele tinha algum álibi que a polícia ficou sabendo, ou então não tinham provas suficientes contra ele, mas enfim, ele não foi investigado e ele também não quis falar sobre isso. Outra teoria que algumas pessoas acreditam é que o Chris tenha tirado a própria vida naquele dia, que ele tenha
pulado no rio. Porém, mesmo se o rio não tivesse congelado, essa teoria não tem muito fundamento, porque, como eu falei no início do vídeo, o Chris estava muito bem, a vida dele estava tudo fluindo muito bem, ele era um atleta saudável, ele era um menino inteligente, ele tinha a namorada dele, ele estava com várias entrevistas de emprego marcadas, então assim, ele não tinha sinais de depressão, os familiares dele falou que ele era um menino feliz, tranquilo, não tinha qualquer problema de ansiedade, depressão, nada, então não tem fundamento nenhum que o Chris tenha saído do bar e decidido tirar a própria vida pulando de uma ponte. Agora, a próxima teoria é que o assassinato foi feito por uma gangue do Smiley Face. Então, tem algumas pessoas que acreditam que essa gangue matou o Chris. Ninguém sabe se de fato essa gangue existe, mas tem algumas teorias que falam que realmente ela existe. Eu vou contar um pouco aqui pra vocês sobre isso. Dizem que a gangue do Smiley Face é um grupo de serial killers que tem como alvo homens de faculdade que são inteligentes e atléticos e também populares, exatamente como o Chris era. Tem 45 assassinatos que são ligados de alguma forma a essa gangue desde a década de 1990. E os crimes ocorreram em mais de 11 estados diferentes e 25 cidades diferentes dos Estados Unidos. Quase todos os assassinatos aconteceram depois de uma noite em que a vítima estava bebendo com alguns amigos. E todos os corpos foram encontrados dentro d'água, em rios ou represas. E o grande mistério é que todos esses assassinatos, todos esses 45 assassinatos foram classificados como acidentes. Exceto 2, o do Chris Jenkins e de um menino chamado Patrick McNeil. Então, só pra ficar claro, assim, algumas pessoas acreditam que essa gangue matou 45 pessoas, porém todos esses supostos assassinatos foram concluídos como acidentes. Mas as pessoas acreditam que não foram acidentes, que foram sim crimes dessa gangue do Smiley Face. O do Chris acabou ficando como morte indeterminada. E a morte do Patrick McNeil é super semelhante com a morte do Chris. E é semelhante até demais. Falando um pouco sobre o Patrick, ele foi para a faculdade de Ford University em Nova York e em 1997 ele saiu com um grupo de amigos para beber e se divertir e simplesmente desapareceu. Poucos meses depois ele foi encontrado no East River, que é um rio lá da região. E assim como o Chris, ele foi encontrado virado para cima e ele foi colocado no rio apenas um dia antes de ser descoberto. O Patrick também morreu por estrangulamento. E o que torna isso muito estranho é que o aspecto do pulmão do Chris parece que ele também foi sufocado até a morte. Por isso que o pulmão dele deu aquela alteração na autópsia que eu falei. Então essa teoria diz que por causa do peso dos dois pulmões do Chris, existe a possibilidade dele talvez ter se sufocado de alguma forma por causa do GHB que foi encontrado no corpo dele na autópsia. E em seguida essa teoria diz que alguém colocou um saco na cabeça enquanto ele estava inconsciente e então ele lentamente foi sufocado até a morte. E a razão pela qual as pessoas pensam que todas essas mortes estão de alguma forma conectadas é porque essa gangue supostamente sempre deixa o desenho de um emotion, de smile, em algum lugar perto de onde o corpo é encontrado. No caso do Chris, não foi encontrado o smiley face desenhado perto do corpo dele, mas por ele ter tido uma morte bem parecida com outro caso, que atribuem à gangue do smiley face, surgiu essa teoria de que talvez o Chris tenha sido uma outra vítima dessa gangue. Mas no fim não existem provas que de fato essa gangue sequer existe, então não dá pra saber se essa teoria tem muito fundamento. Mas uma coisa é fato, o desaparecimento do Chris foi muito mal investigado, se foi de fato um crime não tem como saber, exatamente por ter sido mal investigado, pela polícia ter descartado as provas coletadas, a investigação da família foi completamente desconsiderada e até hoje o caso do Chris Jenkins é um mistério, ninguém sabe o que de fato aconteceu com ele. Bom, pessoal, então esse é mais um caso que aconteceu numa noite de Halloween. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.